presidente da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, Elmer Salomão, disse que os parlamentares da Comissão Especial da Câmara, que analisam a proposta do novo Código de Mineração, devem estar atentos para o risco de que o país corre um risco de apagão mineral e que pode haver fuga de investidores no caso de aprovação do texto. Em audiência na Assembleia de Goiás, Salomão disse que o novo código reforça o monopólio do Estado sobre os recursos minerais, burocratiza e provoca o retrocesso na geração de informações geológicas básicas. Para discutir o assunto, convidamos os deputados Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial, e Jaime Martins, do PR de Minas. Eu sou Vânia Alves e começa agora o programa Brasil em Debate, uma produção conjunta da TV e Rádio Câmara. Nós estamos conversando aqui com dois especialistas no tema, o deputado Martins, já inclusive com publicações no setor. Eu gostaria de saber, essas ameaças são reais? O Brasil corre o risco de um apagão mineral? Eu gostaria que o deputado Martins começasse. Olha, eu acho que nós já aguardamos há algum tempo essa revisão do marco regulatório do setor mineral, porque o nosso Código de Mineração, ele data ainda de 1967. Claro que de lá para cá a realidade econômica brasileira e mundial se alterou profundamente, né? Então, acho que essa discussão vem já com atraso, mas ainda há tempo. Alguns pontos eu creio que são consensuais, do tipo a criação da agência reguladora para o setor mineral, até para guardar uma simetria em relação aos outros setores da economia que já possuem uma agência reguladora. Os transportes, a energia, enfim, vários setores que já possuem esse formato de regulação através de agência. Eu acho que esse ponto é um ponto que é bastante consensual. Entretanto, a revisão da forma de concessão dos direitos minerais, isso sim é preciso passar por uma discussão mais aprofundada e eu acho que a comissão está exatamente fazendo isso, se debruçando sobre o tema. Muito bem presidida pelo deputado Gabriel, Leonardo Quintão como relator, tem feito um trabalho de fôlego, estão percorrendo praticamente todos os estados brasileiros. Serão 16 audiências públicas feitas nos estados, um outro número grande de audiências públicas aqui na Câmara, com especialistas. E a nossa expectativa é de que dessa discussão poderá resultar um texto mais adequado para essa legislação brasileira. Claro que me preocupa também o fato de estarmos estatizando demasiadamente esse processo de concessão e burocratizando demasiadamente. Preocupa também o fato de que nós não podemos concentrar a exploração mineral brasileira em poucas mãos, não é? É preciso haver também, no decorrer desse processo, uma legislação que democratize a exploração mineral no país. Acho que o Elmer tem certa razão com suas preocupações, mas acho que nós vamos, da comissão, conseguir fazer o texto adequado para que ele não se preocupe mais. Deputado Gabriel Guimarães, como é que o senhor vê essa questão das concessões? E esse é um setor, como o deputado Martins falou, da preocupação da concentração, é um setor que exige um grande capital, né? Então, ele já tende a ser muito concentrado. Quer dizer, como é que o senhor analisa essa questão? Bem, na verdade, a importância do setor mineral e, sobretudo, de um marco que regule esse setor é um assunto muito antigo. A gente sabe da importância de um marco para regular um setor. O setor mineral passou por diversos momentos do seu período, desde o ciclo do ouro, com o marco mineral à época, da discussão de quem deveriam ser as riquezas minerais descobertas, se deveriam ser da coroa, se deveriam ser de quem as descobriu ou daqueles que exerciam a atividade do setor mineral. Então, desde aquele momento em que o Brasil passou por um momento de descoberta de novas riquezas, de busca pelos metais, até o período atual, o marco regulatório foi fundamental para a atração de investidores para o setor. E digo isso porque a preocupação do Elmer, que preside a BPM, é uma preocupação importante. Claro que devemos ter uma atenção especial para aquele que quer investir. Qual é o principal interesse de quem quer investir? A segurança de que o Brasil respeitará os direitos de quem minera, saberá fiscalizar se aquele que detém um direito de uma concessão que é pública, já que o setor mineral o subsolo é da União, é propriedade do povo brasileiro. Então, aquele que detém o direito de exploração dessa riqueza,
ele deve saber que a responsabilidade dele não é apenas com seus acionistas da empresa, é uma responsabilidade com o todo. E por isso, o investidor, ao investir, o que o Brasil tem que dar a esse investidor? A discussão e a segurança de que aquele investimento, aquele planejamento no investimento será respeitado pelo Estado, de que nenhum outro poderá disputar o seu direito mineral para fazer especulação em um setor que ele investiu em pesquisa, em que ele teve a contratação de mão de obra, acreditou que aquela riqueza mineral poderia ter uma viabilidade, sobretudo para o país. Então, esse investidor, o real investidor, e essa é a principal importância de uma aprovação desse novo marco, até mesmo, porque, como bem disse o deputado Jair Martins, que é um conhecedor desse assunto, que participou do núcleo de estudos dessa casa, para formular aqui as perspectivas e um planejamento para esse setor, é um setor que demanda um aporte muito grande de investimentos. Então, para isso, o agente Estado e agente legislativo tem que dar segurança para quem for investir. Dar segurança demonstrando, você terá o seu direito respeitado. O capital que você investir, seja na fase de pesquisa, que é uma fase mais incerta para o investidor, porque aquele que pesquisa em determinada área não tem a certeza de que ao final da fase de pesquisa encontrará uma riqueza mineral. Então, a segurança para quem investir, a garantia de que especulador não poderá ter êxito nesse setor. Então, essa fase, e sabendo que o marco regulatório vigente foi importante para que chegássemos até aqui. O DNPM é uma instituição séria, que conta com profissionais qualificados e capacitados, uma instituição que completou 79 anos esse ano. Mas um novo momento exige uma agência forte, que fiscalize, que regule. Então eu tenho a certeza de que essa preocupação do Elmer também é a grande preocupação da nossa comissão. É propiciar uma legislação que dê segurança e tranquilidade à sociedade. Agora, o Brasil é um grande exportador de minério. Sim. E a gente está vendo no mundo um avanço das mineradoras chinesas. O Brasil exporta muito, inclusive, para a China. Como é que fica o investimento de capital estrangeiro? A comissão está discutindo essa questão, deputado Jaime Martins? Olha, o Gabriel demonstra uma preocupação grande com relação à estabilidade jurídica, segurança jurídica para aqueles que investem. Claro que isso é um pano de fundo extremamente necessário, não só na mineração, mas em todos os setores. Quem investe quer ter a segurança que as regras não serão mudadas ao longo do jogo, não é? Mas me preocupa também várias outras coisas. Uma delas, a renda mineral para o Estado. Com as mudanças das perspectivas e o grande aumento do preço das commodities mundiais, notadamente o minério de ferro, que é o item número 1 da pauta de exportações do Brasil, as mineradoras passaram a ter um ganho extraordinário e não foi acompanhado o crescimento da renda do Estado. Então, hoje o setor mineral ainda contribui muito pouco com a renda do Estado brasileiro. Se você comparar o setor da mineração com o setor do petróleo, que são setores que têm PIBs parecidos dentro da mesma ordem de grandeza, o setor de petróleo contribui 50, 60 vezes mais do que o setor da mineração para a renda do Estado. A ideia é aumentar e ter a taxação adequada, justa. Claro que não permita que a economia brasileira perca competitividade, portanto você precisa estudar como anda o setor mineral pelo mundo, analisar a legislação canadense, a legislação australiana, não é? Para que a gente não corra o risco de perder a competitividade, mas é necessário que se tribute de forma adequada, porque a atividade mineradora só para a gente ter uma ideia de quantos % é hoje, só porque assim, a gente é meio leigo no assunto, o público em geral é leigo. Quanto é hoje, para quanto o senhor acha que seria razoável? Nos estudos e pesquisas que nós possuímos, no ano de 2011, o setor petróleo contribuiu com quase 100 bilhões para a renda do Estado. O setor da mineração contribuiu com 2 bilhões. Para que se compare, o Estado de Minas Gerais, que é o maior minerador por excelência no Brasil, o que o Estado de Minas recebe por ano de royalty mineral equivale ao que a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, recebe por mês. Portanto, existe uma disparidade muito grande na renda de um setor e de outro. Eu tenho uma proposta aqui que tramita desde 2011, inclusive uma proposta de emenda constitucional, que trata de retirar os estímulos, os incentivos à
a exportação dos produtos naturais não renováveis. Eu acho que isso merece uma discussão caso a caso. O setor mineral tem uma complexidade muito grande, porque nós vamos do ouro, do diamante, a areia, o cascalho, a pedra que você tira para a construção civil. Água mineral, né? Água mineral é um setor muito mais complexo. Se nós tomarmos aqui, por exemplo, o setor de areias, nós podemos fazer uma discussão aqui de horas, porque a quantidade de tipos e de espécies de areias que existem, desde a areia para construção civil, areia para filtro, areia para vidro, areia para a indústria automobilística. Tudo isso, esse marco civil vai servir. Vai servir e são produtos completamente diferentes, com potenciais econômicos completamente diferentes. Então, essa regulação nós vamos regular da água mineral, do diamante, da areia, da pedra, do cascalho, até mesmo dos minerais estratégicos, né? Do urânio, do nióbio, passando pelo minério de ferro, que do ponto de vista econômico é a grande força, o grande potencial da economia brasileira. O próprio minério de ferro, dependendo da qualidade e do local onde ele se localiza, ele pode ser um produto extremamente potencialmente viável economicamente e, dependendo do formato em que ele se encontra, ele pode necessitar de ser enriquecido, de ser trabalhado e pode ser potencialmente menos economicamente viável, né? Então é preciso de fato que seja estudado com muito detalhe para que essa legislação não possa inviabilizar setores, né? E ao mesmo tempo para que se possa extrair ao máximo aquilo que possa deixar como renda para o Estado para se transformar em educação, em saúde, em investimentos de infraestrutura e tudo mais. A gente volta daqui a pouquinho nesse assunto. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com o deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, presidente da comissão especial que discute o marco da mineração, e Jaime Martins, do PR de Minas. Nosso tema é o Código de Mineração. Deputado Gabriel Guimarães, o deputado Jaime Martins estava falando exatamente da questão do retorno que dá para o Estado a mineração. Eu gostaria de lembrar uma discussão que veio na época que estava sendo debatida aqui na Câmara, a questão dos royalties. E se ameaçava os estados produtores de minério, falando assim, olha, vocês estão rediscutindo os royalties do petróleo, mas vai chegar a hora da mineração. Existe essa discussão sobre uma nova redistribuição dos royalties da mineração, das riquezas produzidas pela mineração, não ficarem com os estados produtores, mas serem distribuídos igualmente pelos outros estados? Olha, Vani, isso é um assunto que a nossa bancada, a bancada de Minas Gerais, do Pará, que é um outro estado produtor, debateu isso muito e até entendendo a diferença, sobretudo, de cada um dos recursos que estão sendo explorados. No caso do petróleo, é claro que tem uma diferença muito grande dos recursos minerais, do minério de ferro, sobretudo. A exploração do petróleo, ela é feita fora do município. Ela é feita, normalmente, numa área que não é nem patrimônio da União. O mar territorial é uma área de direito de exploração da União. O mar territorial é um acordo entre os demais países que cada estado poderá explorar até determinado espaço que seja conjunto, seja limite com o seu continente. Então, esse espaço é a chamada zona econômica de exploração. Naquele espaço, aquele país pode explorar, ou seja, não é nem mesmo patrimônio do poder público da União. É um direito de exploração da União. O petróleo é explorado no mar. O buraco da exploração mineral fica dentro da cidade. Então, a diferença de um ponto, a diferença do que é a exploração dos recursos minerais, que ocorre dentro da cidade, que altera o cotidiano da cidade, que faz toda a alteração nos hospitais da cidade, na dificuldade de exercer uma outra atividade, explorar uma outra atividade dentro da cidade. Aquela cidade que é mineral, que tem uma exploração mineral, ela acaba tendo que concentrar todos os seus esforços na exploração mineral. Eu conheço, vivi em cidades mineradoras, eu sei que aquela cidade que é vocacionada para a exploração do minério de ferro tem que colocar escolas que sejam formadoras de engenheiros de minas,
que tenham que se dedicar aos trabalhadores da mineração, ou seja, a vocação do município acaba sendo destinada e focada na mineração. No caso do petróleo é totalmente diferente. Então o que a gente espera, e vamos trabalhar para isso, é que no caso da compensação financeira pela exploração mineral, que tem o principal objetivo de preparar aquela localidade mineradora para um futuro em que não haja mais a exploração mineral. Então tem uma diferença grande. O preparo deve ser para a cidade mineradora. Obrigada. Deputado, mais um problema, deputado Jamad. Eu sei que o senhor vai acrescentar, eu queria acrescentar um problema à sua questão. A questão do passivo ambiental. Eu acho que Minas já tem uma experiência maior com a exploração mineral, até pode trazer mais elementos, mas Pará tem um passivo ambiental imenso. O Código se prevê essa questão, como compensar esse passivo ambiental? Sim, na verdade, através dos royalties através da CEFEI, não é? Que os municípios e os estados receberão. Mas eu queria deixar aqui bastante claro o seguinte, as duas atividades são absolutamente distintas. A exploração de petróleo, feita a 300 quilômetros da costa, a 7 quilômetros de profundidade. Praticamente o cidadão que mora ali, por exemplo, na costa do Rio de Janeiro, de São Paulo, o cidadão que mora em Campos, ele não percebe a exploração de petróleo, está distante, feita numa área que não pertence ao município, que não pertence ao estado do Rio de Janeiro, feito numa área que é um acordo da União, portanto é uma área de todos os brasileiros. O que a cidade de Campos percebe é o efeito positivo da exploração, porque ali é que se desenvolve a cadeia produtiva do petróleo. Então ali são aqueles que são fornecedores da indústria, que geram o ICMS, geram o ISS, geram empregos para aquela população. Atividade mineradora é distinta. Ela é feita no solo do município, no subsolo do município, no subsolo do estado, e às vezes nós temos cavas de 300, 400, 500, 1 quilômetro de profundidade e muda, inclusive, começa mudando a paisagem. Quem mora em Belo Horizonte ou quem mora em Nova Lima sabe que a nossa paisagem da nossa Belo Horizonte foi profundamente transformada. Carlos Drummond dizia da sua Itabira, que era apenas um retrato na parede dada a exploração mineral que retirou montanhas que cercavam a cidade. E quer dizer, o dano ambiental, a provocação ambiental, ela é inerente à atividade mineradora, por mais que as empresas trabalhem no sentido de mitigar esses efeitos. Portanto, são duas discussões completamente diferentes, de duas áreas que são absolutamente diferentes. Claro que essa discussão tem que ser feita à luz do sol, com transparência. Aquilo que for justo partilhar com os brasileiros, vamos partilhar com os brasileiros. Mas não se pode dizer sequer que os dois setores tenham qualquer similaridade e as discussões devem ser feitas sobre focos completamente diferentes, não é? Acho que temos que buscar para o Estado a renda adequada para o Estado, temos que deixar com os municípios mineradores os recursos necessários para essa mitigação ambiental e para fazer um enfrentamento, uma vez que a mineração é apenas de uma safra, não é? E muitas vezes, quando você encerra o ciclo da exploração mineral, você deixa um passivo ambiental, é preciso que você deixe mais alguma coisa, é preciso que você deixe escola, é preciso que você deixe hospitais, é preciso, inclusive, é uma das minhas grandes preocupações nessa discussão dessa reforma do marco regulatório mineral, é que a gente trate de produzir a cadeia produtiva da mineração, que a industrialização do produto mineral, que seja feito o mais possível em território brasileiro. Hoje nós fazemos o contrário, nós damos um grande estímulo à exportação, isentamos todos os tributos, isentamos o PIS, a COFINS, o ICMS e tudo mais, para gerar uma cadeia produtiva na China, enquanto nós estamos promovendo a desindustrialização. Houve períodos aqui, no passado recente, que a indústria brasileira ficou desabastecida de produtos minerais em função dos contratos das empresas brasileiras com o exterior. E o que nós estamos enxergando hoje? A indústria siderúrgica, por exemplo, para tratar apenas do minério de ferro. Todas as indústrias siderúrgicas desmobilizaram os seus investimentos em expansão, caso da Usiminas em Minas Gerais, da Açuminas, da própria CSN, elas deixaram de investir no parque siderúrgico e passaram a investir na mineração. Todas elas estão se transformando a médio e longo prazo em mineradoras, não é? Ou seja... Tem como mudar essa situação? É preciso, se nós fizermos o seguinte, eu acho que nós temos que desonerar a cadeia
da mineração para o mercado interno, para fornecer para as empresas brasileiras e aqui gerar cadeia produtiva, né? Vamos desonerar o PIS, o COFINS, o ICMS, o IPI, etc., para o mercado interno e vamos criar as barreiras necessárias, justas e adequadas para atender o mercado internacional. Hoje você não consegue comprar terras raras na China, a não ser por preços muito elevados. O que eles produzem de minérios de forma diferenciada, eles não partilham com o mundo. É propriedade chinesa. Agora estão invadindo o Brasil, comprando aqui áreas potenciais, não é? Hoje o nosso sistema é o sistema do direito de preferência, quem chega primeiro tem a preferência, né? E os chineses estão se usando disso para adquirir. E nesse caso é uma grande conquista da nova proposta. É claro que ainda está na nossa comissão, vamos debater até chegar a um ponto que seja um ponto adequado ao nosso momento, mas essa preocupação do deputado Jaime ela é muito importante, porque hoje quem pede, leva. Quem pediu primeiro, levou. A ideia da presidenta Dilma, inclusive, que é do setor mineral, é de um estado minerador, é do estado de Minas Gerais e que conhece esse assunto como ninguém, a ideia de uma concepção nova, de um novo modelo, em que aquele que parou de ser o que pediu, levou nessa proposta. Quem hoje o Estado fará uma licitação em que aquele que oferecer mais ao Estado, que compensar melhor o Estado, que pagar o melhor bônus de preferência, bônus de assinatura, esse sim, dando competitividade para aquele que realmente quer investir. Esse poderá explorar um direito que é de todos. Voltando à sua pergunta, Vânia, quando você disse... discussão, Gabriel... Mesmo que seja uma mineradora chinesa, por exemplo. O Brasil não tem uma limitação para a entrada de investimento estrangeiro no setor. É claro que a China tem sido uma parceira do Brasil nesse assunto, tanto na aquisição das commodities nacionais, que acabou sendo uma vocação do Brasil. Eu não sou contra a commodity, mas eu prefiro vender o produto com valor agregado. Eu não posso ser contra a commodity, porque o Brasil chegou aonde chegou justamente exportando commodity, exportando os recursos minerais, exportando os produtos agropecuários. Mas a melhor coisa que tem é a gente conseguir agregar valor, investir em tecnologia, pesquisa e inovação, para que essas riquezas nacionais tenham um melhor valor na sua comercialização lá fora. A China realmente é um grande parceiro pelo seu potencial de compra, pelo seu potencial de consumo. Mas em todos os produtos, e o Brasil, é bom que se diga isso, com a melhoria do poder aquisitivo do Brasil, em qualquer produto que se comercialize hoje, o Brasil está entre os 5 maiores consumidores. E não é diferente no setor de mineral. Nós produzimos 5 milhões de automóveis por ano. Essa produção é realmente uma outra cadeia do setor mineral também. Então, por isso, é claro que, voltando à sua preocupação, e essa eu não posso deixar passar... A gente está encerrando, deputado Gabriel. Eu queria dar uma palavrinha final para o deputado Jaime Martins também. Dizendo o seguinte, nós temos que aprovar um marco regulatório que dê a compensação que os municípios e os estados produtores mereçam, valorizando, é claro, as riquezas, a preservação ambiental. Essa preocupação sua é muito clara. Nós temos a legislação ambiental própria. O marco regulatório mineral não deixará de debater com os ambientalistas, que hoje têm sido grandes fomentadores da defesa e dos investimentos do setor mineral. Mas eu só queria, Gabriel, já que você citou o seguinte, tem uma preocupação em relação a esse processo, esse formato dessa licitação, é que isso não promova uma concentração ainda mais excessiva no setor mineral. É importante os pequenos mineradores, é importante, e o que faz a diferença do modelo atual para o modelo proposto é exatamente a proposta de que aquele que não pertence ao setor, aquele que não é um grande, ele possa pesquisar, descobrir e começar a ser um minerador. Para isso existe a chamada pública. Né? Então essa democratização é importante que ela persista, porque precisamos compreender que o pequeno minerador também é muito importante na cadeia de produção. A Vale é muito importante para atingir o mercado chinês, ela tem um papel dela na economia brasileira, mas o grande volume da mineração é feito pelo pequeno minerador que minera em áreas onde a Vale não vai
E nós queremos evitar que isso se transforme num grande monopólio. Eu queria agradecer a presença aos deputados. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi o Código de Mineração. Eu sou Vânia Alves e agradeço a você que nos acompanhou pela TV ou pela Rádio Câmara. Até o próximo programa.